Então, os consumidores escolhem a melhor cesta de bens que podem adquirir. Essa é uma frase que ajuda a compreender um pouco sobre microeconomia, ajuda a compreender minimamente economia. Eu estou construindo essa playlist sobre microeconomia, na verdade, e o texto base é deste livro, ó, Microeconomia do Varian. E eu estou no capítulo, começando o capítulo 5, né, sobre escolha. Então as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar, né? Seria essa frase clássica aí de microeconomia. Bom, as pessoas escolherem tem a ver com escolha, que é uma grande área de estudo dentro de microeconomia, que inclusive é título do capítulo, ó, escolha. As pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. Poder escolher também tem a ver com o mercado, que é também outro assunto da microeconomia. As pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. Poder pagar tem a ver com restrição orçamentária, que é um outro assunto de microeconomia. Repetindo, as pessoas escolhem as melhores coisas. O que são as melhores coisas? São as preferências do consumidor, que também é uma outra área de estudo da microeconomia. Ou seja, a microeconomia, até o presente momento, que eu já trouxe aqui no canal, se preocupa em entender o mercado, se preocupa em entender as escolhas das pessoas, se preocupa em entender as preferências do consumidor, se preocupa em entender a restrição orçamentária dos consumidores. Entendendo as escolhas e as preferências do consumidor, também é preciso entender níveis de utilidade, né? Bom, e aí hoje então quero dar continuidade sobre o que seja escolha e o que é escolha ótima. E aí nós temos o seguinte: neste capítulo, uniremos o conjunto orçamentário e a teoria das preferências para analisar a escolha ótima dos consumidores. Dissemos anteriormente que o modelo econômico da escolha do consumidor baseia-se no princípio de que as pessoas escolhem a melhor cesta que podem adquirir, como já mencionei até agora aqui, né? Podemos agora expressar esse enunciado em termos mais profissionais, dizendo que os consumidores escolhem a cesta mais preferida de seu conjunto orçamentário, ou seja, eu tenho um orçamento e eu vou escolher a cesta de consumo, aquela que eu tenho maior preferência. E aqui entra o conceito de escolha ótima, que diz o seguinte: a figura 5.1 ilustra um caso típico. Nela traçamos no mesmo diagrama o conjunto orçamentário e várias das curvas de indiferença do consumidor. Nosso objetivo é encontrar um conjunto orçamentário, a cesta que esteja na curva de indiferença mais elevada. Então, a curva de indiferença é um conceito econômico que, como diz a própria palavra, né, é indiferente ao consumidor em qual ponto da curva ele se encontra. O importante é que ele esteja nessa curva. Como as preferências são bem comportadas, de modo que o mais preferido ao menos podem restringir nossa atenção às cestas de bens que se encontram sobre a reta orçamentária, sem nos preocuparmos com as cestas situadas abaixo da reta orçamentária. Comecemos agora no canto direito dessa reta orçamentária. Essa curva de indiferença, nesse caso, que é eixo X e eixo Y, ele faz esse desenho assim, ó, uma parábola. Comecemos agora no canto direito da reta orçamentária e nos movamos para a esquerda. À medida que nos deslocamos ao longo da reta orçamentária, notamos que atingimos curvas de indiferença cada vez mais altas. Paramos ao alcançar a curva de indiferença mais elevada que toca a reta orçamentária. No diagrama, a cesta de bens associada a essa curva de indiferença é identificada como X1, X2, que são cestas de consumo, né? A escolha X1, X2 é uma escolha ótima para o consumidor. O conjunto de cestas que ele prefere X1, X2, aquele situado acima de sua curva de indiferença, não intercepta as cestas que ele pode adquirir ao conjunto de cestas que se localiza abaixo de sua reta orçamentária. Assim, a cesta X1, X2, ela é a melhor que o consumidor pode adquirir. É a escolha ótima, né? Atenção para uma característica importante dessa cesta ótima. Nessa escolha, a curva de indiferença tangencia a reta orçamentária. Então, a reta orçamentária, ela não forma essa curva, né? Ela faz a conexão XY, a relação das cestas de consumo X1, X2, e a reta orçamentária, ela forma, inclusive, um ângulo de 90 graus. A curva de indiferença, não, ela pode estar acima dessa restrição orçamentária ou abaixo. Nesse caso aqui, a escolha ótima, ela se encontra, é o ponto exato em que ocorre esse encontro, esse ponto de tangência entre restrição orçamentária e escolha ótima do consumidor. Se pensarmos um pouco sobre isso, veremos que tem que ser assim. Se a curva de indiferença não tangenciasse a reta orçamentária, ela cruzaria, e se cruzasse, haveria algum ponto próximo à reta orçamentária situado acima da curva de indiferença, o que significa que não poderíamos haver partido de uma cesta ótima. Essa tangência tem de prevalecer na escolha ótima? Bem, não em todos os casos, mas sim na maioria dos casos interessantes. O que é sempre verdadeiro é que, no ponto ótimo, a curva de indiferença não pode cruzar a reta orçamentária. Quando então o não cruzar implica tangencia, observemos antes as exceções. Deixarei para o próximo vídeo essas exceções, então, a partir desse ponto. Beleza? Fico por aqui, então. Estou construindo uma playlist nesse canal sobre microeconomia e o livro texto base que eu estou utilizando é esse daqui, tá bom? Próximo vídeo é primeiro caso de exceção, né, para
a tangência entre a curva de indiferença e a reta orçamentária.